Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da liturgia da palavra nas minhas mídias digitais. Paulo Roberto Maciel. Você vai ao YouTube, Instagram, Facebook e blog. É só digitar. Se quiser ir direto ao YouTube, é @Paulo Roberto Maciel 7919. Essa é a liturgia do dia 28 de maio de 2026, quinta-feira, 8ª semana do tempo comum, no ano litúrgico A. A cor dos paramentos litúrgicos é verde, no rito temos a missa à escolha. A primeira leitura é a leitura da carta de São Pedro, a primeira carta de São Pedro, capítulo 2, versículos do 2º ao 5º e do 9 ao 12. Caríssimos, como criancinhas recém-nascidas, desejai o leite legítimo e puro, que vos vai fazer crescer na salvação. Pois já provastes que o Senhor é bom. Aproximai-vos do Senhor, pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e honrosa aos olhos de Deus. Do mesmo modo também vós, como pedras vivas, formai um edifício espiritual, um sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. O sacerdócio do reino, a nação santa, o povo que ele conquistou para proclamar as obras admiráveis daquele que vos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Vós sois aqueles que antes não eram povo, agora, porém, são povo de Deus. Os que não eram objeto de misericórdia, agora, porém, alcançaram misericórdia. Amados, eu vos exorto como a estrangeiros emigrantes, afastai-vos das humanas paixões que fazem guerra contra vós mesmos. Tende bom procedimento no meio dos gentios. Deste modo, mesmo caluniando-vos, como se fosseis malfeitores, eles poderão observar vossa boa atuação e glorificar a Deus no dia de sua visitação. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos ao Salmo responsorial, Salmo 99 na Bíblia Vulgata, 100 na Bíblia Hebraica, versículo 2º, 3º, 4º, 5º, refrão 2º C. Com canto apresentai-vos diante do Senhor. Repetamos! Com canto apresentai-vos diante do Senhor. Aclamai o Senhor, ó terra inteira, servi ao Senhor com alegria, ide a ele cantando jubilosos, com canto apresentai-vos diante do Senhor. Sabei que o Senhor só ele é Deus. Ele mesmo nos fez e somos seus. Nós somos seu povo e seu rebanho. Com canto apresentai-vos diante do Senhor. Entrai por suas portas dando graças, e em seus átrios com hinos de louvor. Dai-lhe graças, seu nome bendizei, com canto apresentai-vos diante do Senhor. Sim, é bom o Senhor e nosso Deus, sua bondade perdura para sempre. Seu amor é fiel eternamente, com canto apresentai-vos diante do Senhor. Repetamos, com canto apresentai-vos diante do Senhor. Agora a aclamação do Santo Evangelho. A proclamação, melhor dizendo, do Santo Evangelho. Evangelho escrito por São Marcos, capítulo 10, versículos 46 ao 52. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, purificai, Senhor, minha mente, meus lábios, meu coração, para acolher vossa palavra e que ela produza frutos na minha vida. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar:
Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A explicação aqui no livro, na Bíblia Sagrada, edição pastoral 1990, é o seguinte. É uma interpretação aqui para Marcos, capítulo 10, versículos do 46 ao 52. Aqui na nota de rodapé, a explicação é essa. O último milagre de Jesus é uma cura significativa. Ele não abre apenas os olhos do cego, mas também o coração. E o cego curado reconhece Jesus como Messias, chamado na época de filho de Davi. E com mais coragem do que Pedro e do que o homem rico, que está lá em Marcos capítulo 10, versículo 22, segue a Jesus no caminho para a morte. Desse modo, Bartimeu, o filho de Timeu, torna-se um modelo do verdadeiro discípulo. Então essa cura do cego aí é muito interessante, porque o cego não para de gritar. Mesmo repreendido, né, as pessoas falando: olha, não grite. Jesus não vai gostar que você está gritando. Ele não, continuou gritando. Não vou parar, não, vou continuar gritando. Jesus, filho de Davi. Não é? Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus, filho de Davi, tem piedade de nós. Bem, vamos aos santos do dia agora. São Germano de Paris, bispo, é santo do dia 28 de maio, morreu em 576. Era abade do mosteiro beneditino de São Sinforiano, em Autun, na França, quando foi chamado para a sede episcopal de Paris. Cuidou das almas com grande zelo e tornou-se, então, um exemplo para os católicos cristãos. É São Germano de Paris ou São Germano de Auxerre, tá? Ele é uma figura proeminente da história da Igreja Católica, reverenciado tanto por sua santidade quanto por suas contribuições pastorais e missionárias. Nascido por volta do ano 378 na cidade de Auxerre, na Gália, foi educado numa família cristã e demonstrou desde cedo profunda devoção à fé católica. Recebeu uma educação sólida e, após completar os estudos, tornou-se um monge na abadia de Santo Agrícola, em Auxerre, onde mais tarde se tornaria abade. Sua reputação de santidade e sabedoria o levou a ser eleito bispo de Auxerre, cargo que ele exerceu com grande zelo, e como bispo destacou-se por seu compromisso com a justiça social e defesa dos pobres. Era conhecido por sua generosidade para com os necessitados e coragem ao enfrentar as injustiças da época. Além disso, era um pregador eloquente, um pastor compassivo, que dedicava tempo para ouvir e aconselhar aqueles que buscavam sua orientação espiritual. Uma das contribuições mais significativas de Germano foi seu papel na defesa da ortodoxia cristã contra as heresias que surgiam na sua época. Ele participou ativamente dos concílios e sínodos eclesiásticos, onde defendia fervorosamente a fé católica contra as influências do arianismo e outras doutrinas heterodoxas. Além do seu trabalho em Auxerre, Germano desempenhou um papel crucial na evangelização e na expansão da fé na Gália.
Ele viajou extensivamente pela região, pregando o evangelho, fundando igrejas e mosteiros e fortalecendo a fé dos fiéis. Faleceu em 28 de julho de 448 em Ravenna, na Itália, onde participava de um concílio eclesiástico, e foi sepultado em Auxerre. Seu túmulo se tornou local de peregrinação e veneração. São Germano de Paris ou de Auxerre é lembrado como um modelo de santidade e um pastor dedicado ao serviço de Deus e do próximo. Sua vida e seus ensinamentos continuam a inspirar os fiéis a viver uma vida de fé, caridade e compromissos com os valores do Evangelho. Ele é venerado como santo e celebrado em 28 de maio. Santo do dia 28 de maio é São Justo de Urgel, que foi bispo. Morreu no século VI, foi bispo de Urgel, na Espanha, e escreveu um comentário ao Cântico dos Cânticos. Tomou parte de concílios hispânicos. Santo do dia 28 de maio é São Guilherme, monge, morreu em 812. Foi duque da corte de Carlos Magno. Fundou o mosteiro de Gelon, na França, no qual se fez monge alguns anos depois. De acordo com o site Pocket Terço, Guilherme de Gelon nasceu na França do Norte. Era filho do conde Thierry e de Aude, irmã de Pepino III. Era primo de Carlos Magno, que, tendo-o a seu serviço, nomeou o conde de Tolosa e duque de Aquitânia em 790. Foi fundador do mosteiro de Gelon, próximo a Ariane, em 5 de dezembro de 804. Amigo de São Bento de Aniane, Guilherme tomou como diretor espiritual. Guerreiro, depois que Carlos Magno aceitou sua demissão, tomou o hábito monástico na festa de São Pedro e São Paulo no ano de 806. Monge, desejou viver apagadamente, sequioso de que todos se esquecessem do que fora no mundo secular, homem considerável e procurado. Guilherme de Gelon assistia ao ofício como todos o faziam, trabalhava na padaria do mosteiro e servia à comunidade como cozinheiro. Mortificava-se com duros jejuns, flagelava-se e, na maioria das noites, passava em oração, ajoelhado no oratório de São Miguel. Faleceu em 28 de maio de 812 e foi imediatamente venerado como santo. A diocese de Montpellier lhe presta homenagem e celebra a sua festa. Santa do dia 28 de maio é Santa Ubaldina, virgem, morreu em 1206. Filha de pais pobres, entrou para a ordem hospitalar de São João de Jerusalém, na qual, durante 55 anos, dedicou-se infatigavelmente às obras de misericórdia. Bem-aventurado do dia 28 de maio é o beato Lanfranco de Cantuária. Foi bispo e morreu em 1089. Como abade beneditino de Caen, na França, iniciou uma eficiente reforma da disciplina monástica. Nomeado arcebispo de Cantuária, continuou essa obra na Inglaterra. Bem-aventurado do dia 28 de maio é o beato Herculano de Piegaro, presbítero. Morreu em 1451. Foi um exímio pregador franciscano. Herculano de Piegaro sobressaiu-se pela austeridade de vida, pela constante abstinência e pelos milagres que operava. Morreu no convento de Castelnuovo de Garfagnana, em Lucca, na Itália. Bem-aventurada do dia 28 de maio é a beata Margarida Poli, mãe de família e mártir. Morreu em 1541. Foi condessa de Salisbury. Foi despojada de todos os seus bens e decapitada aos 68 anos de idade, após sofrer vexações durante 2 anos de cárcere na Torre de Londres, por opor-se ao divórcio do rei Henrique VIII. Bem-aventurada do dia 28 de maio é Maria Bartolomeia Bagnesi, virgem, morreu em 1577. Foi terciária da Ordem da Penitência de São Domingos e suportou por mais de 40 anos os atrozes sofrimentos de uma grave enfermidade.
Bem-aventurado do dia 28 de maio é o beato Ladislau Densky, mártir, morreu em 1940. Morreu no campo de concentração de Sachsenhausen, na Alemanha, após sofrer espantosos tormentos. Santo do dia 28 de maio, São Bernardo de Novara ou Bernardo de Menton. De acordo com as informações, é provável que Bernardo de Menton ou Bernardo de Novara tenha nascido no castelo de Menton, em Savoy, reino da Itália, numa família de barões. Morreu em 1081 na cidade imperial livre de Novara, na Itália. Em 1923, o Papa Pio XI o confirmou como padroeiro dos Alpes e dos alpinistas. Após concluir os estudos em Paris, ele descobriu sua vocação ao sacerdócio. Procurou os cânones regulares do Vale de Aosta, do outro lado dos Alpes. O arquidiácono o acolheu. Foi sob a orientação do arquidiácono Pedro que Bernardo progrediu rapidamente na sua fé, sendo ordenado sacerdote e pouco tempo depois arquidiácono de Aosta, substituindo Pedro. Na sua nova função, percebeu que os velhos costumes pagãos continuavam entre o povo dos Alpes e dedicou-se à sua conversão. Por 42 anos, ele continuou pregando o evangelho ao povo local e até mesmo em outras áreas, conseguindo muitas conversões. Ele tinha a fama de santidade e de fazer muitos milagres intercedendo a Deus. São Bernardo de Novara, além de sua bondade e dedicação aos mais pobres, também ficou famoso porque havia um caminho através dos Alpes Peninos, o que hoje é a passagem do Grande São Bernardo. Esse caminho era coberto de neve e muito perigoso e frequentemente usado pelos peregrinos para ir a Roma, para ajudar a proteger e proteger os viajantes. Bernardo fundou um mosteiro que também era uma hospedaria no ponto mais alto dos Alpes. Mais tarde construiu outra hospedaria e outro mosteiro num ponto mais alto ainda. Aliás, num ponto mais baixo, melhor dizendo. Num ponto mais baixo das montanhas, dos Alpes Graham, que ficou conhecido por Pequeno São Bernardo. Com a aprovação pontifícia em Roma, obtida por São Bernardo de Novara, os mosteiros do Pequeno e Grande São Bernardo dos Alpes passaram a ser administrados pelos monges e eram conhecidos pela hospitalidade oferecida a todos e tinham o nome de seu fundador. São Bernardo de Novara morreu em 1081, foi enterrado no Mosteiro São Lourenço e canonizado oficialmente em 1681 pelo Papa Inocêncio XI. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde as nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo. Sim, não ou espere. Qualquer das 3 devemos acatar. Afinal de contas, vem de Deus, que é o Criador de tudo. É onisciente, onipotente e onipresente. E agora eu clamo, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia ele voltará e será o juízo final. Esteja preparado, creia em Jesus como Deus, seja batizado e arrependa-se dos seus pecados, para não morrer em pecado grave. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões e me dê a vida eterna. Acesse Paulo Roberto Maciel, YouTube, Instagram, Facebook e blog. Para ir direto ao YouTube é @Paulo Roberto Maciel, 7919. Que Deus abençoe a todos vocês.